Nos últimos dias, o mundo voltou a olhar para o Oriente Médio. Israel lançou ataques contra alvos dentro do Irã, e mísseis iranianos atingiram território israelense. Líderes políticos falam em escalada. Analistas falam em guerra regional. O mundo inteiro segura a respiração, mas existe algo curioso. Um texto escrito há mais de 2.600 anos menciona a Pérsia em uma coalizão armada contra Israel. E esse texto está na Bíblia. Hoje vamos abrir Ezequiel 38 juntos. Vamos examinar palavra por palavra o que esse profeta escreveu séculos antes de Cristo e comparar com o que os noticiários estão mostrando agora. Não para especular, não para prever datas, mas para entender o que Deus já disse, quando o mundo ainda nem imaginava que isso seria possível. Ezequiel 38 descreve uma grande aliança de nações que marchará contra Israel nos últimos dias. E na lista dos integrantes dessa aliança, um nome aparece com uma clareza que impressiona qualquer pessoa que conheça a história. Pérsia, Etiópia e Líbia estão com eles. Ezequiel 38, versículo 5. Pérsia. Esse era o nome oficial do Irã até o ano de 1935. Foi naquele ano que o Shah Reza Pahlavi pediu às nações do mundo que começassem a usar o nome Irã, o nome nativo do país, em vez de Pérsia. Mas o povo é o mesmo, o território é o mesmo, a história é contínua. A Pérsia de Ezequiel 38 é o Irã de hoje. Isso significa que Ezequiel, escrevendo 6 séculos antes de Cristo, nomeou diretamente o Irã numa profecia sobre os últimos tempos. Isso não é coincidência. Isso é revelação. Vamos ler esse capítulo com atenção, porque cada detalhe importa. O texto começa assim. Assim diz o Senhor Deus: Eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe de Roche, Meseque e Tubal. Ezequiel 38, versículo 3. Gog é o líder dessa coalizão. Há debates entre teólogos sobre sua identidade exata, mas há um consenso sólido de que se trata de uma potência ao norte de Israel, historicamente associada às regiões que hoje compreendem a Rússia e partes da Turquia e do Cáucaso. E quem marcha junto com Gog? O texto lista: Pérsia, que é o Irã; Etiópia, possivelmente o Sudão e regiões do chifre da África; Líbia, no norte do continente africano; Gomer e Togarmá, que muitos teólogos identificam com a Turquia e povos da Ásia Central. Uma coalizão que vem do norte, do leste, do sul, convergindo sobre Israel. E o texto descreve essa invasão com uma linguagem vívida. Você virá como uma tempestade, serás como uma nuvem para cobrir a terra, tu e todos os teus exércitos e muitos povos contigo. Ezequiel 38, versículo 9. Uma força massiva, de múltiplas direções, ao mesmo tempo. E qual é a motivação declarada dessa aliança? Para tomar o despojo e o saque. Ezequiel 38, versículo 12. Riquezas, recursos, domínio estratégico. Agora olha para o mapa do Oriente Médio hoje e me diz se isso não soa familiar. Nos últimos anos, o Oriente Médio passou por uma reconfiguração geopolítica que nenhum analista teria previsto uma geração atrás. O Irã construiu uma rede de forças aliadas estrategicamente posicionadas ao redor de Israel. O Hezbollah, ao norte, no Líbano, com dezenas de milhares de mísseis apontados para Israel. O Hamas, a oeste, em Gaza. Os Houthis, ao sul, no Iêmen, atacando embarcações no Mar Vermelho e lançando mísseis contra Israel. Milícias xiitas no Iraque e na Síria, a leste. Israel está literalmente cercado por forças financiadas, treinadas e armadas pelo Irã. Em outubro de 2023, o Hamas lançou o maior ataque terrorista contra civis israelenses desde a fundação do Estado moderno de Israel. Mais de 1.200 pessoas foram massacradas em um único dia. Israel respondeu com força. A guerra em Gaza se estendeu por meses. Depois vieram os confrontos com o Hezbollah no Líbano. E então, aconteceu algo que poucos acreditavam que veriam.
O Irã lançou ataques diretos com drones e mísseis balísticos contra solo israelense, e Israel revidou, atacando dentro do território iraniano pela primeira vez em décadas. Dois países, um com programa nuclear avançado, em confronto direto. O mundo está assistindo, e nós, como cristãos, também assistimos, mas com outros olhos. Essa é a pergunta que todo mundo está fazendo. E eu quero ser honesto com você. Ezequiel 38 ainda não foi cumprido. A batalha descrita ali, conhecida como a Batalha de Gog e Magog, é um evento de proporções catastróficas que ainda está no futuro. Mas o que estamos vendo agora pode ser o preparo do palco, o alinhamento das peças. O texto diz: depois de muitos dias, serás convocado. Nos últimos anos, virás à terra que foi restaurada da espada. Ezequiel 38, versículo 8. Nos últimos anos, a terra restaurada da espada. Para que Ezequiel 38 se cumpra, é necessário que Israel esteja estabelecido como nação. E desde 1948, após séculos de dispersão, Israel voltou a existir como Estado soberano. Isso nunca havia acontecido antes na história com nenhum outro povo. É necessário que a Pérsia, o Irã, esteja posicionada como inimiga declarada de Israel. E desde a Revolução Islâmica de 1979, a destruição de Israel é o objetivo oficial do regime iraniano. É necessário que uma coalizão multinacional esteja se formando. E os acordos militares entre Irã, Rússia e Turquia nas últimas décadas mostram um alinhamento que historiadores nunca haviam visto. Não estamos no cumprimento final, mas estamos nas pré-condições. E nenhuma geração anterior havia visto todas elas reunidas ao mesmo tempo. Aqui está o detalhe que a maioria das pessoas esquece quando lê esse capítulo. A batalha de Ezequiel 38 não é vencida por Israel, não é vencida pelos Estados Unidos, não é vencida por nenhum exército humano. Essa batalha é vencida por Deus. No meu furor, falarei. Grandes terremotos sacudirão a terra de Israel. Então me tornarei grande, e me santificarei, e me farei conhecido aos olhos de muitas nações. Ezequiel 38, versículos 18 ao 23. Terremotos, granizo, fogo, enxofre, confusão nos próprios exércitos inimigos. Uma intervenção sobrenatural que desfaz a coalizão mais poderosa da história, antes que ela complete seu objetivo. E qual é o propósito de tudo isso? E eu me farei conhecido, e saberão que eu sou o Senhor. Ezequiel 38, versículo 23. O objetivo de Deus não é apenas proteger Israel. O objetivo é se revelar ao mundo. Essa batalha não vai terminar em derrota para o povo de Deus. Vai terminar em revelação divina, diante de todas as nações. Se você está assistindo às notícias e sentindo ansiedade, eu entendo. O mundo parece instável. Parece fora de controle. Mas o cristão tem uma perspectiva que o mundo não tem. Quando você lê Ezequiel 38 e depois abre o noticiário, você não vê caos. Você vê a palavra de Deus tomando forma diante dos seus olhos. Jesus disse: quando estas coisas começarem a acontecer, endireitai-vos e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Lucas 21, versículo 28. Não é hora de medo, é hora de fé. É hora de estar com a casa espiritual em ordem, de intensificar a oração, de urgência na evangelização, porque os eventos estão acelerando, e há pessoas ao seu redor que ainda não conhecem o Deus que controla tudo isso. Não sabemos a data, não sabemos o momento exato, mas sabemos que Deus disse o que aconteceria antes que acontecesse. E está acontecendo. Hoje nós vimos que a Pérsia de Ezequiel 38 é o Irã de hoje. Vimos que as pré-condições dessa profecia estão alinhadas como nunca antes na história. Vimos que Deus, e não o Irã, não Israel, não a ONU, tem a palavra final sobre o destino das nações. E vimos que nossa resposta, como filhos de Deus, não deve ser pânico. Deve ser fé, vigília e proclamação do Evangelho. Se esse conteúdo fortaleceu a sua fé hoje, compartilha com alguém que precisa ouvir isso.
deixa o like, ativa o sininho. E me encontra no próximo vídeo, porque o que vem aí vai aprofundar ainda mais o que você aprendeu hoje. Até lá. E que Deus te guarde. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Mateus 24, versículo 35.